Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Angel, tá? Sou especialista em nutrição de cães e gatos. Hoje eu vim falar um pouquinho de um tema que é meio polêmico para vocês, tá? Nós podemos trocar de ração para comida e de comida para ração de uma hora para outra? A resposta é não, tá? Por quê? As bactérias do nosso intestino, né? Toda uma microbiota que a gente tem, eles dependem, né, do substrato que é dado de acordo com o alimento e os nutrientes que eles geram, tá? Então, um paciente está acostumado com uma alimentação natural, tá, com uma comida, geralmente ele tem um tipo de microbiota intestinal. O paciente está acostumado com uma ração, ele tem outro tipo de microbiota intestinal, tá? Se nós pegarmos e a gente do nada mudar, provavelmente o paciente vai ter distúrbios gastrointestinais, vai ter vômito, vai ter diarreia, tá? Pode ter flatulência. Então, quando nós vamos mudar de uma alimentação natural para uma ração, nós temos que ter uma transição, tá? Para cães, pelo menos 7 dias de transição, ou seja, colocando o alimento de costume e uma porção menor do alimento que queremos introduzir, no caso, alimentação natural, e assim por diante, tá? Para gatos é muito mais complexo, tá? Para gatos, nós precisamos pelo menos de 15 a 20 dias de transição. A gente não consegue mudar da hora da noite pro dia pro gatinho, tá? Mesmo porque os gatos são super resistentes à mudança de alimentos, tá? Então, eles precisam não sentir que aquele alimento tá sendo mudado, tá? Então, pelo menos 15 dias de transição. Aí vem a grande questão. Paula, eu posso dar, né? Eu posso dar, por exemplo, um dia ração, outro dia comida? Não. A resposta é não. Justamente porque a gente tinha conversado do balanço, né? Da gente deixar o nosso intestino em harmonia, tá? Se o paciente não está acostumado com mix feeding, que é a mistura de comida com ração, provavelmente também não vai ser interessante para ele a gente fazer um dia comida, outro dia ração, tá? O mix feeding, ele quer dizer que num dia só o paciente ingere tanto a ração quanto a alimentação natural, quanto a comida, tá? Pode ser misturado? Pode. Pode ser em intervalos diferentes, de manhã come ração, à noite come comida? Pode. Mas no mesmo dia ele está ingerindo os dois tipos, né, de alimento. Ele não está ingerindo exclusivamente um, tá? Então, se quisermos entrar com comida e com ração, temos que trabalhar com o que a gente chama de mix feeding, ok? Não podemos... E, gente, lembrando que alimentação não é você misturar um arroz com frango na ração, tá? Isso você vai causar uma desnutrição pro seu pet. Então, assim, misturar arroz com frango e cenoura, isso não é alimentação natural, tá? Isso não é completo, não é balanceado. Então, a gente sempre, quando a gente fala em mix feeding, de alimentação natural com ração, a gente fala de um alimento completo e balanceado, ok? Não estamos falando de colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata doce, como muitos de vocês fazem, tá? Gente, isso também não é legal, porque vocês acham que vocês estão fazendo bem, colocando, coloca uma batata doce, coloca uma cenoura, só tá dando carboidrato pro paciente. Se ele come ração, a ração já tem carboidrato suficiente, tá? Então, o ideal é a gente não fazer essas colocações. Temos que dar alimentos úmidos, tá? Aí sim, se você partir do princípio de um alimento úmido, tipo aquelas latinhas, né, de dieta úmida, sachês, né? Temos apresentações de latas, sachês. Se a gente partir desse princípio, aí sim nós podemos misturá-los à ração, tá? Mas comida, por ela ter uma digestibilidade diferente, o que é digestibilidade? O quanto que o paciente come e o quanto que ele absorve, tá? Por ela ser preparada, ela ter uma porção mais in natura, tá? Então,
a gente não pode realizar esse tipo de mistura, a não ser que a gente prepare o nosso paciente para tal, tá? Ou seja, repetindo, com o mix feeding diário, ou seja, comida natural balanceada, tá? E suplementada. Não existe alimentação natural sem ser suplementada, tá? Mas o de alimento extrusado, que é a ração, ok? Então, a gente só pode trabalhar em cima disso. Como que a gente trabalha em cima disso preparando o paciente para receber o mix feeding, tá? A gente trabalha através de probióticos, através de pré-bióticos, tá? Nós vamos preparar esse intestino, nós vamos fazer uma modulação, o paciente vai receber essa alimentação e não vai ter os efeitos indesejados, tá? Que são flatulência, vômito, diarreia, ok? Então, alguns erros de a gente pegar e às vezes entrar no mercado, num pet, e aí ver aquela alimentação natural congelada, se empolgar e falar, ele tá comendo, não tá comendo muito bem a ração, vou colocar um pouquinho, pode ser que dê diarreia, tá? Tem alguns animais que eles já são um pouco mais descolados, né, que a gente fala assim, tem o intestino um pouco menos sensível, que pode ser que não aconteça nada. Mas a maioria geralmente tem uma disbiose, ou seja, começa a bagunçar, né, os micro-organismos, né, do intestino, e aí a gente começa a ter esses sintomas que a gente não quer ter, porque pode piorar e agravar outras doenças, tá? Ou permitir doenças, tipo quais? Quando a gente tem um processo de disbiose, tá, ou que geralmente vem carreado de uma diarreia, a gente tem aumento da permeabilidade intestinal. Tendo aumento da permeabilidade intestinal, a gente pode ter translocação bacteriana, tá? Então, a gente pode ter sim translocação bacteriana e isso é bem grave, tá? Outra coisa interessante, né? Antigamente a gente deixava os pacientes de jejum quando acontecia alguma coisa. Hoje em dia a gente recomenda alimentá-los, justamente para a gente não permitir essa permeabilidade também, né? Aumento da permeabilidade intestinal. Então, gente, se interessa para você, para o seu pet, para o seu paciente, vocês mudarem para alimentação natural, transição gradual e lenta, tá? Interessa pro seu gato, pro seu paciente, mudar a alimentação balanceada e suplementada e, mais uma vez, pro gatinho é muito mais lenta essa transição, ok? Lembrando que se for colocar seu felino numa alimentação natural, ele tem que comer toda a alimentação, não é ele escolher. Se ele estiver escolhendo o que ele está comendo, ele vai acabar com desnutrição, tá? Então, por isso, muitas vezes, os gatos, os felinos, a gente prefere manter na dieta extrusada e a gente supre, né, a umidade da comida com os sachês, as latas, né, e colocando fontes pela casa. Então, deixando sempre 2 caixas, né, para fazer as necessidades para cada gato. A gente tem outros manejos com os gatinhos, tá bom? Espero poder ter ajudado, gente. Qualquer dúvida, vocês mandem aqui, tá bom? Se vocês quiserem sugerir temas, eu e a doutora Carla, tá? Estamos sempre prontos a atendê-los. Se vocês puderem, segue a gente, tá? Curte, compartilha, ajuda a gente, esse canal a crescer, que eu acho que é de grande valia para todos. Amanhã temos lives, lembrando, todas as quarta-feiras, no nosso canal do Instagram, tá? E o que vocês precisarem, estamos aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, um grande beijo e estou à disposição.